Olá, seja muito bem-vindo ao AxéCast. Meu nome é Lucas e você está no podcast que vai tratar sobre assuntos de Umbanda e a espiritualidade em geral. Seja você da Umbanda ou não, seja muito bem-vindo. Aqui conosco está também o Pai Sandro de Xangô e nós vamos conversar hoje com o Pai José Langoni e o centro dele é o Centro de Umbanda Irmãos de Alma. Esse podcast ele é viabilizado pela tenda de Umbanda União em Fé e nós temos também o apoio da Li Canecas, que proporciona essas canecas lindíssimas aqui pra gente, e também pela Vidraçaria Paulista. Acompanhem eles e nos acompanhem também. Ative o sininho, sigam, dê o like e deixe o seu comentário. Vamos cobrar de novo no final, viu? Pai Sandro, muito obrigado mais uma vez. Estamos aqui de novo, hoje recebendo um grande amigo, o Zé Langoni. Já somos conhecidos de longa data. Verdade. Tem um trabalho muito bonito também, está aqui na Vila Mariana, onde ele vai poder explicar um pouquinho da trajetória dele. E cada casa aberta na caridade, cada casa que traz uma palavra de conforto, uma palavra divina, né? Eu sempre digo que somos apenas mensageiros, né? Veículos de uma manifestação de uma palavra divina. Então, cada casa que se abre à caridade é um ponto de luz maravilhoso, e o Langoni tem essa casa na Vila Mariana. Vai falar um pouquinho dela para nós, e seja bem-vindo, e vamos começar. Vamos começar. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela recepção, pelo convite. É muito importante, e eu sempre falo isso, tirar a Umbanda de dentro do terreiro é muito importante. Colocar ela dentro da tua casa, colocar ela num ambiente em que todos possam estar, em que todos possam aproveitar, em que todos possam conhecer, é muito bom. Então, parabéns pelo trabalho, Lucas, e eu tenho certeza que vai ser um trabalho muito próspero. E contamos contigo também nisso. Tamo junto. Pai, conta pra gente então, começa contando um pouco de você e como foi o seu encontro com Umbanda, essa trajetória até a abertura da sua casa. Tá. Eu comecei na Umbanda em 1998, então vão aí 27 anos de Umbanda, de trajetória, de dedicação, em que a gente, como a grande maioria das pessoas, foi pela dor e não importa, Não, é normal. A gente espera sempre que vá pelo amor, né? Não, agora, às vezes... Pelo amor está acontecendo agora. Cada Antigamente dia mais. era só pela dor, né? E aí, passei por uma dor, fui pro terreiro e me encontrei. Entendi que no terreiro as coisas podiam acontecer e as coisas aconteciam com amor. Mesmo lá em 1998, na casa da saudosa Dona Irina, Pai Itaguaçu, caboclo. Então, foi lá que eu comecei. E comecei como todo mundo, vai na consulência, chorando muito, né? E aí, eu pedi para ela, posso ajudar? Ela falou, tá, pode, o que você quer fazer? Eu quero tocar. Ela falou, mas você sabe tocar? Eu falei, não. Então, mas tudo bem. Aí era o filho dela que comandava os atabaques, né? Aí ela chamou o filho dela e falou, vamos lá, vem aqui, ensina ele. Ele, não vai ensinar ninguém, não quero ensinar ninguém, você tá doido, não. E tudo bem, ele foi, né? Ensinou direitinho alguma coisa, mas logo nos primeiros trabalhos, eu já começava a sentir alguma coisa, né? Então, o desenvolvimento mediúnico que acontecia no passado e que acontece até hoje era na gira, e aí só na gira. Então, eu fui, eu já tinha alguma manifestação e tal, mas um dia teve uma limpeza numa roupa, sabe aquela coisa de colocar a roupa no chão, e ela procurava as pessoas. E ela olhava nos médiuns e falava, seu Tiriri, o Exu dela, olhava e falava, cadê? Quem é que vai pegar? Quem é que vai pegar? Quem é que vai fazer essa limpeza? E eu lá atrás suando, e eu derretendo, eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? De repente ele olhou para mim e falou, vem cá. É você. É você. E aí então a minha primeira manifestação de verdade
foi com o seu Mulambo, com o meu Exu Mulambo, né? E ele acompanha até hoje, ele com o seu Mata Virgem, que você trabalha com o seu Mata Virgem também, né? Então trabalhamos... Eu digo que trabalhar com o seu Mata Virgem é uma honra. É uma honra. Né? Então nós somos filhos de Mata Virgem e essa foi a minha primeira incorporação, assim, de fato, em que eu pude trabalhar de verdade. E aí, daí para frente, foi uma coisa muito boa. Fiquei lá por 3 anos, né? Fiquei no terreiro lá por 3 anos. Aí depois eu saí, fui para a casa de Goitacás, que era do Jorge Sato, que também já partiu, já faleceu. E lá eu fiquei como pai pequeno por 13 anos. Então, 13 nada mais, de 2001 a 2017, 16 anos, 16 como anos. pai pequeno. E aí, em 2017 eu saí e a gente resolveu abrir o Centro Irmãos de Alma, que foi com alguns amigos. Aí esses amigos falaram, vamos abrir gira, vamos abrir gira, vamos abrir gira. Aí eu falei, não vamos abrir gira não. Aí, não, vamos. Aí contratei um dia a tenda lá no Santuário Nacional da Umbanda, do Pai Ronaldo. Aí nesse dia, que dia? 12 de outubro. E aí nesse dia 12 de outubro a gente foi lá, abrimos a nossa primeira gira, 12 de outubro de 17. E aí desde então a gente tá aí. Né? Então isso bem resumidamente, né? Então, então o Irmãos de Alma desde 2017. Isso, desde 2017. Que bacana. E bacana isso, né? Os dois trabalham com Mata Virgem, né? De cada um aí, como que foi o primeiro contato, assim, a primeira experiência com o Mata Virgem, quando ele se confirmou Mata Virgem? Para mim, no meu caso, foi uma surpresa, porque eu trabalhava na época no terreiro do Seu Tupina, né, que é meu pai espiritual, e o Seu Tupina, ele exigiu ainda algumas vezes o nome, a confirmação do nome. Por quê? Porque quem tinha trazido o seu Mata Virgem em terra era a médium Kiki, acho que como eles tratavam ela, e ela recebia o seu Pena Branca e o seu Mata Virgem. Então quem trouxe o Seu Tupina foi o seu Mata Virgem. Então imagina o peso da responsabilidade, o peso da obrigação ali, né? Então ele tinha que confirmar e tinha que ter certeza que era o seu Mata Virgem. Para mim, eu não sabia da história, não sei detalhes da história hoje. Acho até que vale a pena a gente convidar o Zelão. Acho. Hoje ele não está com a casa aberta, tudo, mas ele, a Valquíria, que ele trabalha com o Seu Tupina e ela com o seu Samambaia. Seria uma honra tê-los aqui para entrevistar. Então, assim, ele pode contar essa história melhor. Ele começou aos 14 anos. Então, é uma curiosidade muito grande. Vale a pena a gente entrevistar eles para estender esse assunto. Mas foi uma responsabilidade, um peso, e quando ele se confirmou, quando ele começou a trabalhar, você vê o que é a entidade, né? E o seu Mata Virgem tem uma curiosidade, ele prepara o médium para ele vir. Ele não é aquele que ele começa a vir e desenvolver o filho junto, não. Ele quer que você esteja pronto para ele vir. É diferente de outras entidades. Cada um trabalha de um jeito. É o que a gente diz aqui, né? Cada casa é uma casa. Cada casa tem a sua liturgia, sua ritualística, porque a gente aprendeu através do ancestral passar um para o outro, né? Então são ensinamentos. Então cada casa tem um jeito. Todos estão certos? Todos estão certos, porque cada um tem um portal, cada um tem um sistema de trabalho e cada um tem toda aquela egrégora que trabalha daquela forma. Então por isso que a Umbanda é rica e maravilhosa. Aí quando você pega a entidade, que é uma entidade firme, uma entidade que trabalha e trabalha bem, não tem o que falar, né? E a sua? Foi parecido, Langoni? Como é que foi? Olha, foi mais ou menos isso mesmo, né? Ele veio, como eu disse, e eu acho que vem muito ao encontro do que você está falando, a minha primeira incorporação de fato para trabalhar foi o Exu, que abriu esse caminho. Então,
eu acho que tem muito isso, muito certo isso que você falou, porque o Seu Mata Virgem, ele veio já pronto, ele não vem... Ele veio para assumir. Exatamente, ele veio para assumir o cargo. Né? Ele já chega para assumir e fazer, e fala, não, agora nós vamos fazer do meu jeito. Né? E aí ele traz todo esse jeito, com todo carinho, com todo amor. Carinho de caboclo, né? Uma gargalhada do caboclo. Né? Discreta. Sim, Gargalhada, é isso. Ele não é de ficar gritando, né? Não, ele não grita, ele fala baixo. E da mesma forma que você foi um Exu, o meu caso foi Pai Benedito. Pai Benedito que veio trabalhando e depois entregou para ele, né? Sim. Então são meios e assim, de casa para casa pode ser qual for, mas é muito próximo o jeito dele trabalhar. Sim. Muito próximo. E desde então, olha só, são 27 anos aí de Umbanda. Eu nunca tinha encontrado outra pessoa que não você que trabalhasse com o Seu Mata Virgem. Tem uma médium na minha casa que está começando agora e ela trabalha com o Seu Mata Virgem também. Eu tive o prazer. Comum, né? Não. Eu tive o prazer, e acho que poucos têm essa chance. Eu fui cambono do Seu Mata Virgem. Olha. Eu tive ao lado dele, eu cambonava, na verdade, o Seu Ventania. Tá. E aí entrou uma pessoa, ele chamava Milton, e ele recebeu o Seu Mata Virgem. Uma entidade fantástica, um médium muito dedicado, apesar de não ter aquele trabalho constante, né, que nós temos hoje assim, mas era uma entidade muito impressionante. E eu tive o prazer de cambonar ele. E ele nunca me falou nada, mas que existia uma proximidade comigo muito grande. Eles sabem quem é, sabem o que vai acontecer, a entidade sabe quem é o médium e como vai trabalhar. Ele não pode falar, e ele nunca falou. E hoje eu digo assim, foi uma das grandes entidades que eu tive o prazer de conhecer. Não, é interessante a forma de trabalho, é interessante o quanto o caboclo em si, né, mas principalmente o Seu Mata Virgem, eu sou suspeito de falar dele, eu sou super fã, né, o quanto eles agregam. Fala que não é fã dele pra você ver. O quanto eles agregam, e é muito bom isso, né, é muito bom. A casa hoje está com quantas pessoas, membros de branco? 97 filhos na corrente. Na auréola. Na corrente. E aí eu tenho 2 turmas de desenvolvimento mediúnico. Uma está com 80 pessoas, outra está com 70 pessoas. Então, faz esse aqui é bom de conta, 200 pessoas. Está muito parecido, a gente também teve que abrir 2 dias de desenvolvimento e está muito parecido. Muito bacana. De branco nós temos 103. Então Tá por aí. Como que se dá os trabalhos lá, pai? Uma vez na semana, mais vezes na semana, giras de atendimento, com qual linha? Como é que vocês trabalham lá? Tá. Não, nossas giras acontecem sempre às sextas-feiras, então é uma vez por semana, início às 20 horas, e aí cada dia do mês a gente trabalha com uma linha diferente. Então é caboclo, baiano, preto velho, exu, pombagira, malandro, cigano, então a gente trabalha com praticamente todas as linhas, entendeu? Então é dessa forma, mas é uma vez por semana, entendeu? E nos outros dias da semana aí a gente divide entre o desenvolvimento mediúnico e aula de magia divina, que aí a gente tem esse trabalho também, né? Sem querer rotular, mas é só para a gente pegar essas nuances diferentes aí. A casa nossa, a União em Fé, ela seria o que a gente chamaria de Umbanda raiz. O senhor trabalha com... O senhor dá algum nome, classifica de alguma maneira a Umbanda? Sim. Eu trabalho com a Umbanda Sagrada, que é a vertente que se formou através de Rubens Saraceni. Tá? Então a gente trabalha nessa vertente com 14 orixás, com toda essa estrutura da Umbanda Sagrada. Somos afiliados ao UESP, que é a federação que o Rubens criou. Então a gente trabalha sempre nesse caminho do Rubens, que é um caminho que aconteceu comigo isso, então eu não posso falar das outras pessoas, mas eu tinha muita curiosidade e muita intenção de entender o que era a Umbanda, como que funcionava, por que funcionava. E quando eu entrei na Umbanda em 98, como que a gente aprendia?
a gente aprendia de uma forma só. Escuta o caboclo. Vai cambonar e escuta o caboclo. E quando você estiver trabalhando, você escuta o que o teu caboclo vai fazer. E ponto. Não tinha um livro, não tinha uma didática, não tinha uma direção. Sim. E o Rubens, ele trouxe tudo isso. E isso abriu uma visão enorme para mim. Ah, mas eu sigo 100% o que o Rubens fazia? Não, porque ninguém segue 100% nada. Então, eu sigo, em grande parte, a Umbanda Sagrada, eu sigo 99%, mas tem 1% de José Langoni lá, né? Tem 1% de Langoni para fazer, né? Cada um cria a sua organização, cria o seu sistema, né? Sim. A própria Umbanda mais antiga, vamos dizer assim, onde vinha esse conceito que a entidade orientava, num determinado tempo, as próprias entidades falaram o seguinte: o médium é tão responsável quanto a entidade. Sim. Então o médium tem a obrigação de aprender. E começou a trabalhar na didática. Hoje aqui eu faço questão, para ter uma ideia, assim, eu preparo os médiums da casa com teologia, com curso de Umbanda, com tudo. Por quê? É obrigação aprender. Isso. Não adianta eu entrar numa religião e ser leigo sem saber o que eu estou fazendo. Então a entidade explica. Então vem aquele lado. O lado meu, o lado seu, tem a didática, tem o que o caboclo, o que o preto velho, o que o Exu passa, e cada dia nós vamos agregando isso e melhorando isso. Mas sim, existe a didática. Existe até um lado que eu falo sempre assim: a inconsciência do médium, ela iniciou inconsciente, sim. Ele precisava ser inconsciente para provar o que era Umbanda, e se firmar como Umbanda. Num determinado instante, a semiconsciência e a consciência vieram para dar espaço ao aprendizado. Ele tem que aprender. Então não é só o caboclo vir falar, o próprio médium tem que aprender. E aí a gente ouvia muito no passado: olha, aquela entidade é fantástica, mas o médium é um problema. Tem até hoje. Então, tem até hoje. E aí é importante o que hoje, a sabedoria da Umbanda, isso é fantástico, ela deu espaço para que as pessoas aprendessem. E hoje a gente exige que eles aprendam. Sim. Ele tem que saber como é que reza uma erva, como é que prepara um banho, por que tem que saudar uma porteira, por que tem que fazer uma camarinha. Enfim, cada casa tem o seu jeito, mas o médium tem que aprender. Sim, a didática mesmo. É importante isso. E eu acho assim, não só a Umbanda Sagrada trouxe isso, mas todas as outras começaram a criar esse sistema de aprendizado, né? De ensino. Isso na verdade começou com o Pai Ronaldo. Ele fez o primeiro barco de sacerdócio, em que ele deu a direção e começou com isso. Começou a puxar. Isso, começou a puxar. E aí o Rubens, ele foi e fez também, aperfeiçoou, escreveu 54 livros em vida e fez tudo isso, né? Tanto que no Centro Irmãos de Alma, na minha casa, ninguém entra se não fizer o desenvolvimento mediúnico, porque é no desenvolvimento mediúnico que eu passo toda a teologia, que eu passo toda a teoria e que ele vai entender como que é o incorporar, entendeu? Então, é um ano antes de pensar em pegar um charuto para entregar para o caboclo, é um ano de trabalho. E importante porque, né? Às vezes você pega a pessoa fazendo um trabalho e tal, aí vai, ou até para a entidade, ele vai lá e entrega uma garrafa fechada. Então, mas tá tudo bem. Tá tudo bem. Porque aí é aquilo, faltou a direção para a pessoa. Ele entrega. Ele tem que aprender. Ele tem que aprender. E ele tem que se colocar nesse local de aprendiz. E aí entender que ele precisa fazer, que ele precisa entender isso, precisa saber o porquê das coisas. Mas às vezes a entidade vai falar o porquê Sim, a entidade vai falar. Mas a gente pode economizar um tempo precioso que é da entidade em terra, em vez de ficar ensinando, ele ficar curando. A entidade vem para curar, ela não vem, ela vem para curar, ela vem por amor, ela vem para trazer energia positiva, para trazer força, ela não vem para ensinar. Ele pode ensinar, ele deve, ele tem essa premissa, mas ele não vai.
ele tem muito mais coisa para fazer. A minha gira, ela dura em torno de 2, 3 horas. Começa às 8, termina às 23. Né? Começa às 20, termina às 23. É muito pouco tempo, por exemplo, para o seu Mata Virgem, parar e ficar ensinando os filhos. É muito pouco tempo, não dá. Ele tem que deixar alguém já preparado para fazer isso, para ele resolver outra coisa. Eu vou arriscar até falar uma besteira aqui, perigo até de o pessoal reclamar um pouco. Não, não é besteira não. Eu não sei se é besteira o que eu vou falar, mas eu falo às vezes que a Umbanda é uma religião viva, né? Então ela acompanha a evolução de consciência da humanidade também. Então, por exemplo, nós tínhamos lá atrás com a Umbanda do Zélio, que começou como uma Umbanda espírita, ele veio do espiritismo, e o espiritismo era meio elitizado. Por quê? Porque era para gente letrada, porque os textos espíritas eram bastante rebuscados. E nem todo mundo tinha um vocabulário extenso para entender aquelas mensagens espíritas. Então, acabou sim ficando na mão, salvo engano, na mão de gente um pouco mais letrada, um pouco mais culta, né? E aí acho que até por isso a Umbanda, por um lado, foi rechaçada no começo, porque diziam que era de espíritos atrasados, só que no meu entender, posso ser corrigido agora, mas no meu entender, ela veio justamente para aqueles que precisavam, que não compreendiam os textos espíritas, e aos pouquinhos, nunca deixou de ter a disciplina, né? Porque exigia a disciplina de você cuidar direitinho da entidade, direitinho da sua espiritualidade, de você acender a sua vela, de você tomar o seu banho. Então, a disciplina sempre, acho que teve ali. Só que aí, aos pouquinhos, veio a parte da literatura e dessa instrução que veio com o Pai Ronaldo, veio com o Rubens e vem vindo com outros agora também, né? Não sei se faz sentido isso que eu falei. Não, faz sentido sim. E faz sentido também essa questão do Zélio Fernandinho de Moraes, porque, infelizmente, tem um monte de gente querendo descaracterizar a Umbanda. Só que antes dele não existia nada que se chamasse Umbanda. Existia incorporação, já existia caboclo, já existia preto velho, já existia tudo isso. Só que uma religião estruturada com o nome de Umbanda não existia. Ele veio trazer isso. Ah, mas poxa, um branco falando de religião africana, falando de orixá. Gente, vamos pensar na espiritualidade. É assim, 1908, 20 anos depois da abolição da escravatura, quem escutava um ex-escravizado? Ninguém. O ex-escravizado, ele era marginalizado, ele foi colocado à margem da cidade. Ninguém dava voz. Então, a espiritualidade colocou o quê? Um jovem de branco, classe média alta, filho de militares, 17 anos, para quê? Para trazer a religião, para firmar essa religião no nosso tempo, para firmar essa religião dentro das nossas verdades, dentro do nosso cotidiano e trazer essa coisa linda que é a Umbanda, que é a incorporação de espíritos para a prática da caridade. Então, é muito importante isso. E o Zélio, ele trouxe tudo isso... Um marco, né? Exato, ele trouxe. Ele abriu a chavinha. Não dá para falar que não foi ele que abriu a chavinha, porque foi. Ah, mas teve o Congresso umbandista... Quem começou foi ele. Vamos dizer, ele foi o agregador, o concatenador, ele que juntou tudo ali e que se deu um nome dali para frente. Existia assim, se a gente pegar, isso tem mais de 5.000 anos, Marinha de Preto Velho. Então, exato. Num determinado instante, para nós aqui, ele foi o marco da onde ela deu uma diretriz. Exatamente. E com essa diretriz vieram as vertentes, sim, tem o Molocô, tem esotérica, sagrada, não importa. O importante é que são pontos de caridade e que tem levado a caridade através do nosso dia, né? Isso é importante. A Umbanda, hoje, eu não arrisco dizer, eu digo, das religiões, para mim hoje é a que maior classifica o acolhimento. Qualquer um que entra na porta é bem recebido, não importa quem seja, não importa de onde venha, desde que venha em paz.
isso que você está falando, Sandro, vem ao encontro de uma coisa que aconteceu essa semana comigo. Eu, no final de semana, eu fiz uma reunião, uma reunião para trazer o pessoal que está entrando na nova turma de desenvolvimento mediúnico. E eu falei lá, e uma menina, ela repetiu essa frase, ela escreveu essa frase, e ela falou, nossa, que frase linda, tal. Eu falei, mas a minha intenção não foi nenhuma frase linda. Eu falei, o terreiro ele não cresce pelo meu trabalho. O terreiro ele não cresce pelo trabalho das entidades. O terreiro ele cresce porque as pessoas estão precisando ser acolhidas. Exato. E é por isso que o meu terreiro cresce, é por isso que o seu terreiro cresce, é por isso que a nossa religião está crescendo e vai crescer cada vez mais. Graças a Exu, a gente triplicou a quantidade de pessoas. Eu gosto até de dizer que a Umbanda, hoje, das religiões, é a que mais agrega criança. Sim. Porque gostam do som, gostam do batuque, gostam... nós tivemos o caso de uma menina aqui, não vou citar nome, mas que o dia que a avó trouxe ela, que a avó que vinha, na verdade, e a menina ficava com ela, não tinha como deixar com ninguém. Aí ela falou, olha, só que para mim entrar, eu não pode ter som, porque a criança não vai bem, ela é autismo. Ela não aceita o barulho, é complicado. Eu falei, tá bom, você espera lá fora, a hora que for entrar, a gente suspende o atabaque. A avó entrou com a menina, a primeira coisa que a menina fez foi no atabaque. Hoje ela entra e vai direto no atabaque. Então, assim, o atabaque é vibração, é energia. Então, quando a gente fala de cor, de raça, desculpa, o espírito é luz, né? O espírito é vibração. Então, nós temos que realmente acolher, não importa quem. A criança vai, gosta. Então, a Umbanda atrai a criança assim de uma forma espetacular. Sim. Eles se sentem bem. E, para mim, religião é isso, é onde você se sente bem, né? Exatamente. É o que tem que ser, né? Pelo menos é o que deveria. Né? Então, não é só... eu me sinto bem e eu vou trazer você para a minha religião. Não. De jeito eu me sinto bem, eu vou te apresentar a minha religião. E se você achar que vale a pena, aí você vem e continua. Porque a Umbanda, eu acho que, até pela origem, né, pelo sincretismo e pela miscigenação que existe na Umbanda, ela agrega e acolhe católicos, judeus, evangélicos, protestantes, budistas e pessoas que têm aí a origem em todas as religiões. E está tudo bem. E quando você fala que ela recebe tudo isso, eu vou dizer assim, não são todas as casas? Não. Porque da mesma forma que a pessoa passa na sua porta, se ela sentiu confiança, sentiu trabalho sério, aí sim, aí você dá a porta aberta para qualquer um. Agora, quando a pessoa vem, e isso eu prego muito isso, terreiro não pode ser fechado, não pode ser escondido. É isso aí. O terreiro tem que estar aberto, a porteira tem que estar lá para a pessoa ver, o trabalho tem que estar ali para a pessoa ver. Se a pessoa vê e está vendo que você está trabalhando sério, isso atrai. E as pessoas se sentem bem. Não sei se é a tua opinião, mas... Não, a minha opinião é exatamente essa. O terreiro ele tem que estar com a porta aberta. A trunqueira, na minha opinião, a trunqueira tem que estar aberta. A minha trunqueira não tem porta. A minha trunqueira é um espaço que está cercadinho só para o povo não pisar. Tá certo. Porque, senão, a quantidade de gente que frequenta o terreiro, graças a Deus, o povo vai pisar. Então, é melhor ter um cercadinho ali. Então, tem um cercadinho. Mas é o que eu falo. Tá ali, e eu falo isso toda a preleção. Tá ali a trunqueira. É ali. Não tem mistério. Tudo que tá ali é o trabalho. Se você entende, se você conhece, você vai saber o que tem ali. Se você não entende, você vai achar que é, né, um monte de estátua, mas não é. Né? A gente tem tudo firmadinho, bonitinho, como você tem também. Né? É isso aí.
E o firmado, né, isso que você falou, estátua, tudo. Então, a imagem, ela não é uma idolatria. A imagem é um meio de você se conectar. Sim. Você firmar, não perder seu foco, mas aquela imagem em si, ela não faz milagre. A imagem não é um santo que está ali. A imagem ela é uma referência. Agora, a vela, você lembrar, você focar, sim, porque isso vem do alto, não está ali. É uma coisa muito mais séria do que se pensa. Tem gente que fala assim, não, eles são idólatras. Não, não somos idólatras. Desculpa, não somos. Como a própria Igreja Católica, com tanto santo, não é idolatria. Não. Idolatria é você achar que aquele pedaço de metal, que essa caneca vai fazer um milagre para mim. Não é isso. É isso. Não é isso. E isso é idolatria. Eu achar que essa caneca vai me dar um milagre. Não é assim. Não. A menos que tenha um bom remédio aí dentro, né? Quem sabe? Então... não, mas é isso mesmo. Não somos idólatras e somos, sim, amantes da energia, amantes da força, amantes dessa luz que traz tanta coisa boa. Porque assim, eu entendo o Congá como um ponto de luz positivo, em que recebe essa luz, vamos dizer que aqui é o Congá, ele recebe essa luz e ele emana essa luz para toda a consulência. Então, quando ele emana essa luz para a consulência, o que ele está fazendo? Ele está levando toda essa energia boa, aquela energia que a pessoa está precisando, em que ela está sentadinha lá, esperando o trabalho começar, e aí ela olha para o Congá e fala, nossa, meu Deus, me proporciona isso. E aí a pessoa tem essa realização. Muitas vezes, você sabe disso, Sandro, muitas vezes as pessoas elas não precisam nem passar pelo passe, nem passar pela consulta com a entidade para poder ter uma bênção, para poder ter uma realização, para poder ter um caminho aberto, para poder ter a sua vida limpa. Então, é isso, é só ir para o terreiro de coração aberto. Eu sempre falo isso também. Vem de coração aberto. A hora que você vem de coração aberto, você consegue receber tudo que você... Baixa a guarda, né? Baixa a guarda. Às vezes eu falo assim, o terreiro está vazio, não tem nada, não tem nenhuma entidade trabalhando, não tem nada. Não tem nada aos nossos olhos, né? Porque quando eu preciso, eu vou lá, eu deito em frente ao Congá, bato minha cabeça e eu recebo o que eu preciso. É lógico. Então, depende de cada um. Acreditar? Sim. Ter fé? Sim. E é importante a gente ter uma ideia assim, a fé pode mudar, mas o amor ao Altíssimo não, né? Então, hoje você pode ser evangélico, pode ser católico, amanhã você pode estar na Umbanda. Mas o amor ao Altíssimo, esse tem que prevalecer sempre. Agora, por que isso? Porque você começa, só a minha religião está certa? Errou. Não. Começou errando. Não, já está errado. Cada uma tem o seu meio de se explicar. E você tem que entender que a sua religião é onde você está bem, onde você sente bem e tem paz de espírito. É isso. Busque o caminho que você encontra. É isso. E isso que você falou é muito importante, porque a religião, quando ela faz a gente melhor, quando ela faz da gente pessoas melhores, ela está nos encantando, ela está trazendo essa força divina que a gente precisa. Então, a gente precisa ter isso. E não importa qual é a religião. O caminho, a gente escolhe. O caminho pela Umbanda, pelo Candomblé, pelo Espiritismo, pelo Catolicismo, pelo Pentecostal, não importa, pelo Budismo, não importa. Mas o destino é um só. O destino é Deus, o destino é encontrar essa força divina. Exato. Não importa. Né? Então a gente precisa ver isso daí e olhar cada vez mais as coisas e prestar atenção no que é certo e é errado. E o que é certo e errado, Sandro? Olha só, na minha visão, o certo e o errado é aquilo que faz bem para mim. Então, a gente precisa trazer essa visão de o que eu estou fazendo está certo para mim. O que o outro está fazendo, será que está certo para ele?
Então, a hora que a gente olha e fala, você está certo, você está errado, você está indo por um caminho, você está indo por uma religião que não é a certa, você está errado, você está errado. E, infelizmente, a gente vê na internet tanta coisa que acontece assim, tanta coisa que fala, principalmente, poxa, eu falei, eu sou assumidamente Umbanda Sagrada, eu trabalho e sou atacado, eu sei que tem um monte de gente que ataca a Umbanda Sagrada. Eu estou preocupado com isso? Não. Eu estou fazendo o meu. Exato, eu estou fazendo o meu. E está tudo certo. Mas o pessoal, gente que bebeu dos saberes de Rubens Saraceni, que teve lá, que beijou a mãozinha dele, tá aí falando mal dele. E está tudo certo. Mas se nós não tivéssemos os contra... porque eu também sou partidário assim, nós não podemos ser fanáticos. Então, nós existimos, vamos voltar na época de Lutero, né? Sim. Se Lutero não fosse contra o sistema, não teria criado o protestantismo. Exato. Então, isso eu acho que faz parte. Eu já disse aqui outro dia, toda religião saiu de dentro de outra, né? Exato. Então, tem os contrários. De certa forma, isso é interessante, né? Porque você cria e traz novos entendimentos, talvez mais conservadores, talvez mais liberais, não importa, mas tem que ter, né? Infelizmente nós vamos ter isso, ou felizmente, não sei. O que eu queria só deixar é algo para se pensar assim, me corrija se eu estiver errado. A ciência diz que para existir a matéria tem que ter antimatéria, certo? Nós não vemos antimatéria. Não. Espírito, eu não vejo espírito. Tá bom, você não vê? Então, você está vendo ali a ligação elétrica, mas você só vai tomar o choque se botar a mão ali. Só vai conhecer a eletricidade, né? Só vai conhecer a eletricidade se puser a mão. Então, agora eu vou numa situação mais polêmica. A pessoa vive 80 anos, trabalhou 80 anos, comeu, produziu, trabalhou, pensou, seja inteligente ou não, ele pensou, né? Sim. Por bem ou por mal, sei lá. Mas ele gerou energia, certo? Essa energia, ele sofreu um infarto, ele morreu. Essa energia acabou? O próprio corpo, ele leva um tempo para esfriar. Então tem energia. Então essa energia se desprende do corpo? Ela paira? Podemos chamar isso de alma? Por quanto tempo ela vai parar? Nós não sabemos, mas uma coisa é certa. Ela não vai se dissipar da noite para o dia. É isso. E aí? Temos que pensar isso com um pouquinho mais de entendimento? Então, no Guardião da Meia-Noite, no grande clássico, no best-seller do Rubens Saraceni, fala bem disso, né? Fala bem disso. O Barão ficou quantos anos dentro do corpo ainda, né? O espírito do Barão. Ficou quantos anos dentro do corpo? Uns 200 anos, né? Por aí. Por aí. Entendeu? Então é isso. E essa energia... Esse é o inferno de cada um, né? Perfeito. Perfeito. Esse é o inferno. O inferno não é um lugar. O inferno está dentro de nós. E a gente vive ele agora ou depois. Tanto faz. Tem muita gente que está aqui vivendo o seu inferno. Muita gente. E que não entende o que é esse inferno. Não entende que é essa energia que ele precisa curar. Que é essa energia que ele precisa trazer essa cura e fazer a coisa acontecer. Acontecer para quê? Para ele ficar bem. Para quando ele desencarnar, ele não precisar viver esse inferno e sentir as coisas que o Barão sentiu no livro. Quem não leu O Guardião da Meia-Noite, leia, que é muito bom. É um livro que muita gente para no meio, não vou ler mais não. Assusta. O meio dele assusta. O meio dele é muito bom. Não, inclusive depois a gente pode trazer aqui uma sequência de livros para o pessoal ler. É uma boa. Muito instrutivos e ao mesmo tempo muito emocionantes, como O Guardião da Meia-Noite. Tem uma trilogia do Rubens Saraceni que eu sempre indico, que é o Cavaleiro da Estrela Guia. Sim, que eram 2 livros, aí viram 3 livros, são 3 livros. 3 livros, isso. É muito interessante, vale a pena ler. E o Guardião está ele aparece lá no... Ele aparece, é o médium lá, né? O Guardião da Estrela Guia, ele aparece no Guardião da Meia-Noite, e eles trocam no A Longa Capa Negra. Tem vários títulos aí que eles perambulam, né? Eles perambulam, então é bem interessante isso, né?
Legal, muito bom papo. Quer fazer mais alguma pergunta? Senão a gente muda o tema. Não, pode mudar o tema. Bora. Então eu vou pedir só um minutinho para falar com o público de novo e ressaltar novamente de que o podcast, o AxéCast, é viabilizado pela tenda de Umbanda União e Fé. E como apoiadores, hoje nós temos ali canecas que proporciona essas canecas lindíssimas pra gente. Sigam ela aí, ela tem coisas maravilhosas além dessas canecas. E a Vidraçaria Paulista também, precisando de vidros e espelhos, conte com ela. Um pouco antes da gente iniciar, a gente acaba fazendo um pequeno bate-papo e a gente acabou entrando no assunto de cura. Podemos falar desse assunto? Pai, então a gente aqui na União em Fé, a gente tem um dia do mês, ao menos, dedicado à cura, quando não acontece uma ou outra esporádica, ao meio da gira, né? E nós temos uma maneira de executar esses trabalhos espirituais de cura. A vossa casa também trabalha com curas? Como que ela trabalha? A gente trabalha, eu acho que cura, primeiro a gente precisa entender o que é a palavra cura na espiritualidade. Cura é curar qualquer dor que esteja te incomodando, e não só uma dor física. Dor física, dor mental, dor espiritual, dor da alma, dor emocional. Então, curar todas as dores. E aí o caboclo ele vem para isso. O Exu ele vem para isso. A pombagira vem cuidar disso, né? A gente trabalha na nossa gira com todo e qualquer tipo de cura. Todas as curas. Eu não tenho um dia específico para cura física. Eu não tenho, como eu sei que vocês têm aqui. Eu não tenho isso. Mas a gente trabalha assim no meio da gira. Se vê uma pessoa falando, eu estou com dor no pé. Vamos cuidar da sua dor no pé. Eu estou com dor no coração, que o médico falou que meu coração, não sei o que, vamos cuidar do seu coração. Eu estou com depressão. Vamos cuidar da sua depressão. Com um detalhe muito importante. Nunca deixe de procurar o médico. Nunca. O teu médico mandou tomar um remedinho. Você vai continuar com o remedinho. E ninguém tem autorização para mudar isso. Ninguém. Falando de cura, aqui nós fazemos um sistema que nós temos aquela que é feita durante a gira normal, né, durante o trabalho normal, seja de terça, de sexta. Qualquer entidade faz isso, porque eles estão aqui para fazer isso. Quando é cura física, a cura física é feito, na nossa casa, um transporte para uma fruta, normalmente uma mão papaya, e trabalha-se numa mão. Por quê? Ninguém vai cortar ninguém. Ninguém vai fazer nada. Isso não está no espiritual. Nós vamos tratar o quê? Nós entendemos que a doença nasce no espírito. E isso acaba passando para a pessoa. Perfeito. Então, qual a nossa obrigação? Fazer com que essa pessoa reaja e ela ponha para fora, porque a cura está dentro dela. Ela é capaz de expulsar essa doença. Então, nós fazemos aquele apoio, aquele trabalho para que a pessoa reaja e o médico possa trabalhar mais fácil, o remédio possa fazer mais efeito, o que o chá possa ajudar na preparação do estômago para aquele remédio, que possa somar ao trabalho da medicina. Porque a ciência e a medicina tem que estar junto, a ciência e a espiritualidade tem que estar junto. Porque se não trabalhar junto, não dá retorno. Não adianta a pessoa achar que vai curar 100% sem um remédio. Não. O remédio é matéria, tem que ser trabalhado pelo médico. O exame, se tem uma das coisas que o Brasil hoje é fantástico, chama-se diagnóstico. Nós temos pessoas que analisam e trabalham em diagnóstico muito boa. O SUS hoje, por incrível que pareça, está muito bem assessorado em termos de equipamento. O SUS tem tudo. Então, tem que trabalhar? Tem o acesso? Tem. Demora, gente. Demora. Infelizmente, seja convênio, seja SUS hoje, você não marca da noite para o dia. Não. Mas tem que ir no médico. A doença física hoje, na Terra, quem cuida é o médico. Não Exato. pode simplesmente achar que espiritualmente vai cuidar.
E isso eu deixo muito claro também lá no terreiro, porque você não pode deixar o médico. Você tem que ir. Tá com problema? Continua o tratamento. Tá com câncer, o caboclo falou que vai cuidar? Ótimo! Continua a quimioterapia, continua a rádio, continua. Não dá para parar, você não pode parar. É uma irresponsabilidade parar um tratamento. Irresponsabilidade. Então, todos devem continuar perfeitamente com seus tratamentos e o tratamento ele precisa ser espiritual e material. Então, o que as religiões em si trazem? A fé, ela é um complemento do remédio. Ela é a água da pílula. Ela é a água que vai ajudar essa pílula a entrar. E tem um monte de coisa que dá para ser feito, que nem você falou, desse trabalho com fruta, a gente faz também alguma coisa com fruta também, porque é necessário fazer. Às vezes precisa trazer para o material. Às vezes a entidade só vai lá e sou mata virgem, né? Sou mata virgem. Pronto, já resolvi, pode ir embora. Sou mata virgem trabalhando, não é assim? Pode ir embora. Mas nós temos pessoas que têm um trabalho que eu até gostaria de conhecer mais a fundo, que eu acho impressionante, pelo menos, eu não sei se esse seria o termo correto, mas, por exemplo, quem recebe o Dr. Fritz, aquele sistema de trabalho, eu respeito, muita gente se curou ali. Sim. Muita gente se curou. É um sistema, por exemplo, não é qualquer um que faz. Não é qualquer um que faz. Eu gostaria de conhecer. Nós temos até uma amiga que trabalhou muito em Abadiânia, tudo lá, né? E acompanhou muito, e ela fala assim maravilhas. Agora, não é o nosso sistema. O nosso sistema trabalha outro. Então, cada casa trabalha do seu jeito. É isso. Eu lembro de uma passagem do Chico Xavier, que a irmã dele queria que ele fizesse uma cirurgia com arigó. E ele falou, de jeito nenhum, né? De jeito nenhum. Então, ele foi para o médico mesmo. Então, você precisa também ter a confiança, não que ele não confiava na pessoa, ele não se sentiu à vontade para ir lá naquele momento, né? Naquilo. Então, cada casa recebe aquilo que é predestinado a ele. Sim, com certeza. O que vão chegar para ele, é o que ele tem que ajudar. E nossa obrigação é despertar a saúde de dentro da pessoa para ela pôr a doença para fora. Principalmente casos de depressão. Sim, os casos de depressão a gente precisa entender, e é muito claro isso. A depressão ela é uma ligação com o passado, né? Mas ela é uma doença física. Sim, ela é uma doença física, mas que começou em algum momento com alguma ligação com o passado, em que você olha para o passado e você fala, puxa, naquela época era tão bom. Essa é uma das formas em que a depressão começa, né? E assim o estresse e assim a ansiedade. A ansiedade é a ligação com o futuro, a preocupação com o futuro. Será? E a ansiedade, o agora eu preciso fazer. O estresse, o agora eu preciso fazer agora, eu preciso disso agora, é o agora. Então, a espiritualidade ela traz esse conforto de que o passado tem que ficar no passado, o presente tem que ser vivido e o futuro vai acontecer. Quando a gente consegue entender isso, fica tudo mais fácil. Mas então eu consigo me curar com a espiritualidade da depressão? Com a espiritualidade e com a medicina. A depressão, em algum momento, ela se tornou física, né? Sim. Ela se tornou, e é do que eu falei, ela, com o remédio, com a ajuda, tem que pôr isso para fora. Cura. Lá nos trabalhos de cura, né, é muito comum para nós aqui o trabalho com fruta como mamão papaya ou às vezes outra fruta. Nos trabalhos executados na sua casa, também são frutas ou frutas e passas espirituais ou frutas e cristais? O que é mais comum lá? Não, então, o mais comum é trabalhar direto com o passe. Com o passe. Com o passe, e aí a entidade pode até fazer uma cirurgia energética, então sem cortes, né?
Pode fazer alguma coisa nesse sentido, mas a grande maioria é com passe. Alguma coisa muito grave, então aí a gente vai para uma outra prática. E o que vocês observam? Desculpa. Eu ia falar, pode ser a cura no perispírito, né? Eu trabalho no perispírito, e também, às vezes, a entidade, por exemplo, o seu Matarvis tem muito disso, né? O toque da mão, né? Com o toque da mão ele consegue transpassar essa energia, né? Isso é normal também. Eu acho muito curioso que às vezes ele também, quando ele precisa olhar alguém, mas às vezes ele não utiliza a fruta, ele quer olhar alguma coisa específica. Aí eu percebo ele fazendo assim. Provavelmente o caboclo também faz igual. Ele que a pessoa está deitada na maca, ele põe a mão num determinado ponto. Aí ele dá uma baforada com o charuto para cima. Aí ele fica olhando assim a fumaça. Sabe qual a impressão que dá? É que ele está fazendo um scanner daquele pedaço onde ele está. Exatamente. Foi a impressão que eu tive. Exatamente. E agora, quanto a casos, o que vocês estão observando mais de casos nesse sentido de cura? Eu vou começar até ruim de falar a palavra porque a internet corta, mas começa com suíço e termina com sídio. A gente tem visto muitos casos assim, né? Pensamentos dessa maneira, e não tem idade, sejam pessoas de idade mais avançada, seja jovem, adolescente, e depois vem outros na sequência. Quais que vocês observam mais lá? Neste ponto, nós temos que segregar o que é fruto de joguinho da internet, que está levando a isso, né? A esse tipo de coisa, temos que ficar atento, por isso que os pais têm que ficar de olho nas crianças, porque os mais jovens, a maior parte das vezes prender respiração, é joguinho de internet, isso me preocupa muito. Há um tempo atrás era Baleia Azul, né? O jogo agora tem outros tantos aí. Não, isso aí, eu tenho certeza que tem uma coisa que consegue ajudar muito as pessoas, que é a espiritualidade. Quando esse jovem é colocado na espiritualidade, aí as coisas melhoram para ele. Quando esse jovem ele é colocado na espiritualidade, ele consegue entender que ele é importante. Infelizmente, as redes sociais, elas tiram a importância da pessoa. Elas tiram a importância do ser humano. E aí que acaba acontecendo esse tipo de coisa. Que eu sinto, não sei se você vai ser partidário da mesma opinião minha, mas, por exemplo, home office, celular, computador, estão isolando as pessoas. Sim. Estão isolando, as pessoas não têm um convívio mais. Sim. E com o que eu vejo que vai acontecer, aí você vê na televisão um assalto, um negócio aqui, um negócio ali, já as pessoas vão ter medo de sair na rua. Já tem. Aí, o pânico, são doenças que vão acabar acontecendo, o síndrome de pânico, outras que vão vir por causa desse isolamento. Então, o home office, eu acho assim, ele não pode ser uma constante, porque senão a pessoa vai se fechar, não abre a porta para mais nada. Você vai ter que passar a pizza por baixo da porta. Olha, é quase isso. Mas a gente precisa, e eu acredito que na Umbanda a gente consegue tirar um pouco disso, porque quando a gente tira a pessoa de dentro de casa, do home office, vem para a gira, conviver com pessoas, sentir o calor das pessoas, porque terreiro bom é terreiro cheio e quente, né? É isso aí. Né? Terreiro bom é terreiro cheio e quente. E longe. O meu é perto. Longe. É bom ser longe. O meu é perto, né? Perto da Praça da Sé. Então, não, é perto da estação de metrô, mas quando você sente o calor das pessoas, a gente vê na fisionomia das pessoas, às vezes, antes da gira, que a pessoa está meio apavorada ali, que ela não está mais acostumada. Nós dois que somos um pouquinho mais, né? O RG é um pouquinho mais avançado. Vividos. Experientes. Né? Isso. A gente saía de casa às 9h da noite para passear, para ir numa festa e tal, e não sabia, e ninguém sabia se você ia voltar. E a gente voltava. Por quê? Porque não tinha o controle que hoje nós temos.
né? E esse controle limita muito a gente. Então, tudo isso, e a hora que você está na gira, que você está lá, que você está na frente do caboclo, de repente você sente o celular vibrando, você fala, meu Deus, e agora? Preciso olhar. Não, você não precisa olhar. Você precisa estar presente naquele momento. E isso é uma coisa que a gente precisa trazer cada vez mais para as nossas vidas. Estar presente naquele momento. O momento presente é o mais importante que a gente precisa viver. Existe um momento, e o Sandro sabe bem disso, existe um momento em que você está 100% presente. É no velório. No velório você lembra que você é um ser humano de carne e osso, que o coração bate e que um dia ele vai parar de bater. Você tocou no assunto do velório, vamos lá. Eu dizia há um tempo atrás que velório era o dia de encontro da família. Sim. Porque quando nasce, ninguém aparece. Quando casa, um falta, outro falta. Agora, no velório, todo mundo ia lá. A pandemia, ela trouxe um sentimento emocional muito forte. Por quê? Você, num primeiro instante, você ficava preocupado porque você não pôde se despedir daquele ente querido. Por quê? Elas não permitiam, era 5 minutos. Então você passava o caixão, só a família, 5 ou 6 pessoas, enterrava. Todo mundo ficava com aquele vazio dentro. A pandemia demorou demais. Hoje, ninguém se preocupa nem com o velório mais. É verdade. Ninguém se preocupa. Ah, morreu, vai enterrar. Antigamente, eu sou da época que o velório era 48 horas. Passou a 24. Hoje nós estamos 5 minutos. E a própria família não quer velar mais que 2 horas. Isso é comum hoje. Sim. Quanto mais... eu vou sofrer menos. Não sei se é bem assim, não. Mas a família hoje está... Então, resgatar essa parte... família, essa parte que você falou do calor do terreiro. Infelizmente, o ano passado, nós perdemos um médium e foi no dia da gira de Cosme Damião. Ele não estava bem e pediu para a entidade se ele podia, se ele esperava ou se ele podia ir embora no hospital. A entidade falou para ele no hospital, você conhece muito bem como é a espiritualidade. A minha esposa chega cheia de dor, ela vai reclamar, o Sr. Matavilde põe o guia dela em terra, trabalha. Ele foi o único até hoje que eu vi, vai no médico. Uhum. E lá ele ficou, fazendo um exame. Eu vou dizer assim que a pompa fúnebre dele, né, o momento da despedida, o momento do desligamento do material espírito, no velório, foi uma das coisas lindas que aconteceu na vida dele, mesmo sendo o dia de passagem dele. Porque todos estavam lá, todos cantando, acompanhamos aquele deslocamento do caixão dele até o momento da colocação na gaveta, né? E todos cantando, todos ali, né? E você vê o que é a força de um terreiro, a força da espiritualidade, a força desse acolhimento. Sim. Infelizmente, nós temos que resgatar isso, porque hoje, com as facilidades que nós temos, está ficando difícil. Nós não podemos deixar de perder o convívio das pessoas, de jeito nenhum. Importante reforçar só, até para quem está vendo a gente, porque essa cerimônia fúnebre que a gente fez, esse velório para esse amigo, ela foi feita como um rito umbandista. Nos foi permitido fazer esse rito umbandista. Então, o corpo dele foi preparado, foi rezado, conforme... Toda a sequência ritualística. A família reconheceu, permitiu, e isso foi muito bacana. E até para quem, seja ou não da religião, entenda, né? Existe um rito fúnebre específico para quem é da religião. Então, seja você uma pessoa da Umbanda, saiba que há também isso para a passagem, né? Isso aí eu faço também essas cerimônias fúnebres, é necessário, né? A gente gosta de fazer batismo e casamento, né? Mas pompa não. De jeito nenhum. Mas é necessário e sim, existe toda uma ritualística, toda uma forma de fazer, uma forma de fazer não só para
para pessoas humanas, mas pessoas pets também, né? Porque são entes queridos também, os pets. E eu já fiz. E tá tudo bem. Porque, afinal, é uma alma que vai ser encontrada, que vai ser encaminhada. Então, a gente tem que fazer e atender sempre, né? Não é uma coisa agradável, não é uma coisa que a gente queira fazer, mas é uma coisa que é o que você falou. Nesse momento, a família está lá. Nesse momento, está todo mundo lá. Deveria, pelo menos, as pessoas que dão valor para aquela pessoa estarão lá, né? Então, é importante a gente... Que curioso. Não sabia do ritual, assim, fúnebre para pet, né? Geralmente, quando a gente vai numa clínica pet e tal, é uma coisa tão fria, né? Então, deixa o bichinho ali, aí tem um encaminhamento qualquer, mas é frio, né? Depende do tutor. Eu não sabia, não. É similar ao ser humano? É igual. Que legal. Na verdade, assim, o pet, isso vai dar um outro dia de papo, de AxéCast, talvez para tratar só desse assunto, mas o pet, ele também é um espírito. Sim. Que tem uma passagem, né? Sim. Então, é um assunto até vai dar um AxéCast inteiro para falar dele. Com certeza, né? Pode falar. Não, pode falar. Não, porque eu ia só falar que a gente bateu uma hora que a gente nem percebeu. Normal. E aí a gente queria encaminhar então para o encerramento, mas quer fazer alguma consideração mais? Não, eu só queria agradecer a presença do Langoni. Acho que nós temos depois que até repetir a dose, fazer outros temas. O que a gente pode levar, mostrando que a religião, esse acolhimento que tem a Umbanda, é muito importante para as pessoas entenderem, né? A visão que se tem, às vezes, da Umbanda é diferente daquilo que é a realidade. Distorcido. Distorcido. Então, às vezes, conhecer um terreiro é importante. Por quê? Nós fizemos aqui uma feijoada esses dias, esse dia foi no domingo, e eu sei que tinha pessoas aqui que vieram porque o marido veio todo, e ela veio junto, porque ele gosta de estar com a gente. Sim. E ele veio tal para comer uma feijoadinha e trouxe a mulher. A mulher não queria vir de jeito nenhum, né? Achando que Umbanda, espírito, onde já se viu, mas ela veio e rapidinho foi embora, né? Faz parte. Mas quando viu como a pessoa tem uma outra visão. E é isso que nós temos que levar para frente, para mostrar que nossas casas são casas abertas, de acolhimento e de ajuda ao próximo. É isso. Então, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui com nós hoje. Eu que agradeço e querendo, é só chamar, eu estou à disposição, entendeu? Porque eu acho que a gente tem que fazer as coisas e quanto mais a gente puder estar junto, melhor. E eu acho que é isso, a gente precisa trabalhar esse acolhimento, cada vez mais trazer esse acolhimento para dentro da Umbanda, para dentro dos nossos corações, para dentro dos corações das pessoas que precisam, porque muitos estão sofrendo com isso, muitos. O Takayama, o pai de santo, o Alexandre Takayama, ele fala, muita gente, aliás, ele fala, ninguém morre de fome em São Paulo, mas morre de falta de abraço, morre de falta de afeto, morre de solidão. E essa solidão é que faz com que a gente tenha aí essa missão de tirar essa solidão das pessoas, né? Então eu agradeço Lucas, agradeço Sandro pelo chamado aí, pode contar comigo, se vocês quiserem a gente aprofunda num tema aí. Hoje a gente ficou mais nessa coisa do acolhimento, mas vamos lá que pode contar comigo, viu? Axé. Que bom. Obrigado, pai. Axé, viu? Laroê, show. Obrigado você que ficou com a gente até agora. A entrevista foi muito bacana e fique ligado, em breve vai
vai ter vídeo novo no canal, vai ter vídeo sobre a nossa feijoada de Ogum, que o pai Sandro falou, a gente fez agora domingo passado, foi muito bacana, ano passado a gente fez também está lá o vídeo, então fique atento. Então, nos acompanhe, dê o like, ative o sininho, mandem, coloquem ali comentários e perguntas, a gente quer saber o que mais você tem de dúvida, quem você quer que a gente traga aqui para bater um papo, para te trazer mais e mais informação e mais conhecimento, para a gente trazer mais conhecimento e mais crescimento aí para essa religião. Tá bem? Obrigado, pai Sandro. Obrigado, pai Langoni. Obrigado. E obrigado você que ficou com a gente até aqui. Muito obrigado e axé.